Em nome de Jesus, damos início a este culto dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, aqui pela TV Conectados com Deus. Você é muito bem-vindo para esse momento especial de adoração e de aprendizado da Palavra de Deus. Quero convidá-lo para a leitura que faremos na Palavra do Senhor, no livro de Jó, onde lemos o seguinte, Jó, capítulo 14, verso 1. O homem que é nascido de mulher é de poucos dias e cheio de angústias. Com esse verso da Palavra do Senhor em nossas mentes, lhe convido para se unir a mim através de uma oração. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por esse momento que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigado pela vida, pela saúde, pela paz, por o Senhor ter cuidado de nós neste dia, em todos os dias da nossa vida. Nós podemos perceber o quanto o Senhor nos ama. Ó Pai querido, nesse instante nós pedimos que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Ajude para que todos os dias possamos estar buscando mais de Ti em nossas vidas, mais a Sua presença no nosso cotidiano. Te suplicamos ainda que permaneças com o Teu povo espalhado sobre toda a face da terra. Em especial nesse período da semana de oração, nos ajude, ó Pai querido, para que possamos estar atentos às mensagens que temos recebido e que também possamos buscar em Ti a guia, a orientação para a nossa preparação também para o reino eterno. Te suplicamos que seja com cada um de nós. Abençoe cada internauta que também tem apresentado o seu pedido de oração. Aqueles que têm chegado até nós no particular, aqueles que têm chegado também através do chat, ou mesmo aqueles pedidos de oração que têm ficado guardados nos corações de nossos amados irmãos. Pai querido, venha ser conosco. Tu conheces todas as situações, todas essas causas. E Tu és o único que pode resolver todas essas situações. Ó Pai querido, todas essas bênçãos nós Te suplicamos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Dias que a dor e o pesar inundam meu ser, faltam forças pra vencer. Sozinho me sinto, tristeza me envolve, sentido não há pra viver. Mas o Espírito de Deus, o Consolador, promessa divina de abrigo, perdão, paz e força, encontro em seus braços, sua destra protege do mal. Em Cristo seguro irei andar até alcançar a vitória. Por mim intercede, segura minha mão, não há o que temer, se contigo estou. Se os sonhos parecem em vão, se aflito procuras a paz encontrar, buscando respostas não há solução, mas Cristo segura tua mão. O Espírito de Deus, o Consolador, promessa divina de abrigo, perdão, paz e força, encontro em seus braços,
Sua destra protege do mal. Em Cristo seguro irei andar até alcançar a vitória. Por mim intercede, segura minha mão. Não há o que temer, se contigo estou. Em breve Jesus voltará e as lágrimas enxugará. Somente alegria lhe reinará. Escute essa voz te chamar. Pois o Espírito de Deus, o Consolador, promessa divina de amigo, perdão, paz e força encontra em seus braços. Sua destra protege do mal. Em Cristo seguro irei andar até alcançar a vitória. Por mim intercede, segura minha mão. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer, se contigo estou. Louvado seja o Senhor por este hino. Bem, queridos internautas, queridos irmãos, que bom estar com vocês em mais esse momento, onde nós temos a oportunidade de louvarmos ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele tem realizado em nossa vida. Temos louvado a Ele através de cânticos, temos louvado a Ele através da nossa vida. Sim, através da nossa vida nós louvamos ao Pai Celestial. Só temos que agradecer a Deus, né? Nós estamos chegando no período do final do ano, né? O último mês do ano, já adentramos. E sempre que chegamos nesse último mês do ano, os 2 primeiros finais de semana, nós temos uma mensagem especial que a Conferência Geral prepara e nos envia, onde trazem mensagens de exortação, de ensinamento, sobre os tempos em que estamos vivendo, acerca de princípios e doutrinas. Cada ano vem um tema diferente, né? E temos recebido, então, essas mensagens da Semana de Oração, mensagens muito especiais e oportunas. E nós já tivemos uma mensagem na sexta-feira à noite, apresentada pelo nosso irmão Jackson, missionário Jackson, mensagem que abordou a questão do conhecer a Deus, que é o segredo da firmeza. Ontem, no sábado, nós tivemos uma mensagem que falou sobre o fim dos tempos, que foi apresentado pelo pastor Marcelo Araújo. E hoje nós teremos a sequência da exposição desses temas, que é uma mensagem que vem falando sobre um tempo de luta. Inclusive o verso que nós lemos de introdução, um verso de Jó, onde apresenta aí a questão da fragilidade dos seres humanos, que apresenta ali que o ser humano, ou aqueles que são nascidos de mulher, poucos são os seus dias, e ainda esses dias são cheios de angústia. Com certeza estou falando nesta noite com pessoas que estão passando por situações assim, de angústia, de tristeza. Saiba que a Igreja de Deus, neste final de semana, ou hoje, está orando por você. A Igreja de Deus está orando em seu favor. E você, então, procure descansar
nessa fé, nessa esperança. Nós continuaremos orando em favor de todos os pedidos, mas de uma forma muito especial por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão passando por situações bem delicadas no seu cotidiano, na sua vida. Porém, queridos internautas, antes de nós passarmos ao momento onde receberemos com o pastor Joás a apresentação deste terceiro tema da Semana de Oração, nós queremos dedicar um momento de gratidão a Deus. É um momento onde nós podemos, através das nossas ofertas, já darmos o nosso muito obrigado ao Senhor, por Ele ter nos conduzido ao longo desse ano e nos permitir chegar a mais um momento de Semana de Oração. Então, neste instante, enquanto a equipe de louvor apresenta um cântico, nós vamos dedicar a nossa oferta a Deus. Em sua compaixão, e o ano de fartura coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem também morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e mais em vossas vidas dai graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor pela oferta que você doou à sua causa. Bem, queridos, então chegou o momento de nós recebermos a exposição da Palavra de Deus, considerações do terceiro tema da Semana de Oração, um tempo de luta. Nesse instante, passamos a palavra ao pastor Joás e ele é o mensageiro que estará expondo este terceiro tema. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus reine em cada coração. Para mim é um motivo de muita alegria estarmos aqui no terceiro tema da Semana de Oração, um tema muito importante e com certeza estamos aprendendo mais, refletindo bastante sobre o lema A Tempestade se Forma. E o tema de hoje, já mencionado, um tempo de luta. Quando você aceitou o Evangelho, como que as coisas ficaram? Ficaram do mesmo jeito? Melhoraram? Ou você se sentiu mais perseguido? Quando Saulo perseguia os cristãos, parece que ele não tinha problemas. Ele fazia planos de tomar as posses dos cristãos e ele conseguia. Ele fazia planos de prender alguns cristãos e isso ele conseguia. Ele ameaçava vários que persistiam no cristianismo
e se não renunciassem, eram mortos, e alguns ele participou em suas mortes. E quando Saulo aceita Jesus como seu salvador pessoal, pois ele antes perseguia a Jesus, quando estava perseguindo os cristãos, e quando agora ele, aceitando a Jesus, se torna Paulo, quando ele começa a compartilhar o Evangelho, ele passou por muitas perseguições, passou por prisões, passou por apedrejamento e não foi fácil para Paulo. Mas talvez eu esteja falando aqui para alguém que está achando estranho após ter decidido a se entregar a Jesus, está passando por lutas, grandes conflitos estes que são dentro da sua própria mente, né? Algumas pressões psicológicas. Alguns outros estão passando por pressões familiares, quando muitos não abraçam a mesma fé e passam a provocar, né? Fazendo a pessoa se sentir envergonhada, desdenhando da fé, né, que a pessoa tem. E talvez eu esteja falando para outros que sentem um peso do inimigo bem diante de si. Eu acredito que você já deve se lembrar, né, de um grande reformador chamado Lutero. Lutero, ele não se sentia seguro, pois ele sentia a presença do inimigo diante de si, e pelo menos 2 horas de oração ele gastava por dia para estar nas mãos de Deus, pois ele temia enfrentar o inimigo sozinho. Eu quero dizer para você que está passando por grandes lutas, que isto é bom. É bom para que nunca nos sintamos tão fortes para lutarmos contra o inimigo sozinhos. Precisamos de Deus. Com Cristo nós temos vitórias, porque Ele é vencedor, Ele é triunfante. Eu quero ler com você em Atos, no capítulo 14. Aqui apresenta Paulo evangelizando na cidade de Icônio. Depois ele vai para Listra e após um grande milagre ali de um coxo, Paulo foi apedrejado e ficou morto, considerado pelos irmãos. Quando os irmãos chegam ali ao redor dele, pensando que ele estava morto, Paulo se levanta. Ele vai para uma outra cidade chamada Derbe. E eu quero ler com você o verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que bonito! Paulo, que estava quase morto, continuava compartilhando a mensagem de salvação. E enfatizando aos irmãos, enfatizando aos discípulos, enfatizando aos cristãos, que de fato importa passarmos pelas tribulações neste mundo de pecado, quando o inimigo não fica feliz por uma alma que se rende aos pés de Jesus. Passaremos sim por muitas lutas, mas o que nos importa é que após passarmos essas tribulações, após superarmos estas lutas, entraremos no reino de Deus. Querido, não é fácil enfrentar as tempestades, né? Muitas vezes você e eu passamos por momentos difíceis na fé, mas o importante é não desistirmos. E a vida neste mundo de pecado não tem sido fácil desde quando Adão e Eva pecaram. De lá para cá existem muitas lutas, muitas tentações, muitas provas, e cada cristão deve enfrentar estes desafios. Jó,
um grande cristão, foi provado duramente. E ele escreveu no livro que leva o seu nome, está registrado no capítulo 14, o verso 1. O homem que é nascido de mulher é de poucos dias e cheio de angústias. Então vejam só, os seres humanos não vivem muito. E durante esse espaço do nascimento até a morte, cada ser humano tem passado por muitas angústias. E no livro de Jó, no capítulo 14, é apresentado que o ser humano, muitas vezes, está cheio de angústias. Também Davi registrou no livro dos Salmos algo que eu quero compartilhar com você. Salmo 88, o verso 3. Porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Então veja só, alguém que trabalhava na corte, alguém que era da realeza, alguém que servia a Jesus, não vivia uma vida de bonanças, isso mesmo. Davi teve muitos momentos de angústia. Ele fala, a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Então vemos aqui que as dificuldades também existem para aqueles que andam com Jesus, para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. E existem lutas de diversos aspectos. Alguns passam dificuldades financeiras. Alguns passam dificuldades nos relacionamentos. Alguns passam por dificuldades psicológicas, emocionais, lutas também na questão da saúde. Não é fácil. No entanto, em cada luta se esconde uma bendita esperança. Ainda que às vezes a mão da fé seja fracassada, embora possamos encontrar essas dificuldades, passamos por momentos de desesperos, temos então uma grande esperança. Nos agarrarmos nas maravilhosas promessas de Deus para a nossa vida. O cristão, ele não desiste porque ele tem esperanças. E nestas esperanças, o cristão encontra motivos para continuar na luta, para superar as dificuldades. A solução para as dificuldades da nossa vida estão centradas em um ser divino. Eu quero ler com você no Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 309 e também uma parte da página 310. Os poderes das trevas se concentram em torno da mente e excluem Jesus da vista. E às vezes só nos resta, em espanto e aflição, esperar até que as nuvens se dissipem. Às vezes esses episódios são terríveis. Parece que a esperança fracassa e o desespero se apodera de nós. Nessas horas tremendas, precisamos aprender a confiar, a depender unicamente dos méritos da expiação. E em toda a nossa impotente indignidade, nos lançar sobre os méritos do Salvador crucificado e ressurgido. Nunca pereceremos enquanto assim fizermos. Nunca. Querido internauta, quando é que seremos vencedores? Quando nos agarramos nas mãos de Jesus. Ele, que é o grande vencedor, nos dará a vitória em cada luta que passarmos. Jesus é a solução, é o segredo para vencermos as lutas de nossas vidas. Essa é uma promessa que conforta os nossos corações.
Geralmente nos sentimos derrotados quando fazemos como Pedro. Isso mesmo. Pedro tentou resolver a sua vida sozinho quando estava numa tempestade. Era um dos que remava e viu no alto mar um vulto e pensando ser um fantasma. E Jesus diz: não temas. Pedro, conhecendo a voz, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e quando ele se sentiu confortável, eu sou forte, estou aqui, sou um privilegiado, diferente dos outros que estão lá no barco, Pedro afundou. Qual foi a solução? Isso mesmo, as mãos de Jesus. Pedro clamou: Senhor, salva-me. Quando Pedro entendeu que ele precisava de ajuda, ele pediu para a pessoa certa. E Jesus lhe estende as mãos. E então Pedro não pereceu naquela noite em alto mar, naquela madrugada. Nunca pereceremos enquanto nos agarramos nas mãos de Jesus. Ele é a solução para os nossos problemas. Você sabe aonde Jesus está hoje? Justamente agora. Ele está no lugar santíssimo do santuário celestial. E enquanto as coisas na terra estão indo de mal a pior, enquanto o nosso mundo está passando por conflitos, desastres naturais, desastres sociológicos, desastres em vários aspectos, Jesus está no lugar santíssimo. E ali ele intercede por todo cristão que ele tem lhe buscado. Isso mesmo, quando eu e você dobramos os nossos joelhos pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus forças para vencermos as lutas do nosso dia a dia, os nossos conflitos, as nossas dificuldades em relacionamentos, as pressões que passamos psicologicamente falando, então Jesus intercede por nós e podemos levar os nossos casos a Ele, tendo a certeza de que Ele trará a solução. Ele prometeu estar conosco até o fim. Então é um privilégio para cada cristão saber deste porto seguro, que Jesus está bem acessível, bem disposto a interceder pelo nosso caso. Deus tem um propósito até nos dias mais difíceis de nossas vidas. Nada acontece sem haver uma lição de aprendizado. Eu quero dedicar a você um trecho do livro Paz Interior, na edição de bolso, na página 71. Nossa grande necessidade é, por si mesma, um argumento que fala convincentemente em nosso favor. Assim, precisamos buscar ao Senhor para que Ele faça essas coisas por nós. Ele promete: peçam e vocês receberão. É um privilégio do cristão, então, pedir. E quando pedirmos, o Senhor tem o prazer de nos conceder aquilo que está de acordo com a sua vontade. E Paulo traz uma argumentação que eu quero compartilhar com você na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, é um privilégio recebermos esse conforto da palavra de Deus. Jesus não foi poupado das dificuldades, mas foi vencedor. E quando buscamos a Jesus como a solução para os nossos problemas, recebemos tudo o que nos é necessário. Muitas vezes você não será livrado do problema,
Talvez você esteja passando por alguma dificuldade e você esteja se questionando, mas por que eu estou fazendo tudo certinho? Eu me dediquei ao Senhor, por que estou passando por isso? Querido internauta, querido amigo, querido irmão, querida irmã, imagine alguém com mais de 80 anos, sem tropeçar, servindo ao Senhor, e com essa idade avançada, ser acusado de algo que não fez e ainda ser colocado num porão escuro com animais ferozes. Você consegue imaginar essa situação? Isso aconteceu com Daniel. Daniel, quando entrou na cova dos leões, não era um jovem, mas sim um idoso com mais de 80 anos. E ali ele foi colocado porque pessoas infiéis invejavam o sucesso de Daniel. E Daniel era dedicado ao Senhor, orava a Deus 3 vezes ao dia, fazia uma oração diferenciada de suas outras orações. E então orava de janelas abertas. E pessoas invejosas tentaram atrapalhá-lo, procurando subtraí-lo da corte. E usaram então a argumentação religiosa, que ninguém orasse senão ao rei Dario, que deveria ser o Deus daquele mês. E 30 dias então era o prazo que foi determinado num decreto que foi assinado pelo rei Dario. E Daniel foi pego, sem temor algum, de janelas abertas, orando ao Deus verdadeiro, ao Deus do céu. Alguém idoso, e foi agora pego em flagrante. Foi levado perante o rei e não havia condições de ser revogado esse decreto. Dario tentou de todas as formas, mas não conseguiu. E ao fim do dia, Daniel foi lançado na cova, um buraco escuro, onde seria então tampado com uma pedra. E naquele local escuro, sem ventilação, sem ser um local arejado, ali ele estaria com feras, ali ele estaria no meio dos leões. Mas Daniel preferiu servir a Deus. Era uma grande luta, não é mesmo? O rei Dario ficou maravilhado quando no amanhecer do dia seguinte acontece o inesperado. No livro de Daniel, no capítulo 6, versos 21 e 22, quando o rei interroga se Daniel estava vivo, Daniel responde. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu quero dizer para você que Daniel não foi liberto daquela situação. Deus não livrou Daniel de entrar na cova dos leões, mas envia um anjo para que fechasse a boca dos leões. E Daniel, além de ter a companhia dos animais, teve durante toda aquela noite a companhia de um anjo. E ao amanhecer, ele pôde dar esta boa notícia ao rei Dario. E ele notifica que o seu Deus enviara um anjo. Não é bonito isto? Querido, para cada luta que você está passando, cada luta que estiver diante da sua carreira, lembre-se de uma coisa, de que muitas vezes será necessário sim enfrentar essa dificuldade, assim como Daniel. Mas saiba que o Deus do céu tem poder até de enviar um anjo de vir lá do céu para fechar a boca de leões. Aconteceu no ano 2015 algo muito interessante que deve fazer-nos refletir. Muitas vezes, quando as pessoas estão em alto mar, almejam chegar à costa, não é mesmo? E eu quero dizer para você que ao aproximar-se da costa, cada vez mais, as embarcações passam um perigo maior.
Perfeitamente. Com frequência, alguns dos maiores problemas surgem quando as embarcações estão se aproximando da costa. O perigo das ondas, correntes e rochas pode trazer risco de morte ou de destruição a qualquer momento. No dia 3 de janeiro de 2015, a embarcação operada pela missão Navios Jocum Kona tinha deixado a praia de Kailua Bay, no Havaí, e aparentemente naufragou a 4 milhas da costa, cerca de 6 quilômetros e 430 metros, enquanto buscava um lugar mais seguro para enfrentar a tempestade. Ondas fortes de 7 pés, equivalente a 2,13 metros de altura, viraram a embarcação 2 vezes. Naquela embarcação haviam 5 tripulantes. 4 conseguiram sair em botes, mas um ficou desaparecido. Aaron Bremer. O capitão do barco, que foi hospitalizado com ferimentos leves no Hospital Comunitário do Norte, no Havaí, foi liberado na parte da tarde. E 3 membros da equipe da Escola de Navegação também foram liberados. Estes estavam sem ferimentos. O capitão teve alta, com leves ferimentos, mas os outros 3 não tiveram nenhum dano. Mas veja, tudo isso aconteceu, não estavam tão longe da costa. Eu quero dizer para você que, ao aproximar-se a redenção dos cristãos, ao aproximarmos do fim da história deste mundo, ao nos aproximarmos da volta de Jesus, os perigos estão intensos. Perfeitamente. Eu quero dizer para você que os vendavais estão acontecendo quando se aproxima a volta de Jesus. Não conseguimos imaginar como é esta realidade, não é mesmo? Cada vez que você estiver passando por dificuldades, lembre-se, está mais próxima a redenção. Está mais perto da volta de Jesus. E você não deve desanimar. Assim como essa fatalidade aconteceu ali no Havaí, próximo à costa, você e eu passaremos por dificuldades. Passaremos por dificuldades grandes, assim como aconteceu com aquela embarcação de missionários que iam fazer um trabalho de evangelismo. Seria talvez um motivo de muitos questionarem, mas por quê? Então, será que estamos preparados para atracar no cais com todas as turbulências que estão diante de nós? Como devemos nos preparar, então, para a chegada? Você já deve conhecer a ampulheta, Um objeto que mede o tempo. Será que estamos há quanto tempo do fim? Eu quero meditar com você num texto da Palavra de Deus e será projetado o texto que diz: devemos estudar diligentemente a Palavra de Deus e orar com fé para que Ele detenha os poderes das trevas, pois a mensagem só alcançou estatisticamente a poucos. E o mundo deve ser iluminado com a glória, com a sua glória. A verdade presente, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ainda não soou como deveria. Há muitos, quase ao lado de nossa porta, cuja salvação nenhum esforço pessoal ainda foi feito.
É hora de o povo de Deus atuar como nunca por causa do aumento da iniquidade. O povo que teme a Deus e guarda os mandamentos deve ser diligente, não apenas em oração, mas em atitude. E isso apresentará a verdade àqueles que nunca a ouviram. O mundo está cheio de falsidade e iniquidade, e aqueles a quem Deus nomeou depositários de sua lei e da pura religião de Jesus devem estar decididos a deixar a luz brilhar. Como eu falei da ampulheta, ela já está com aqueles últimos grãos de terra. Resta-nos pouco tempo para que Jesus venha. E nós precisamos fazer muita coisa. Além de orarmos, além de jejuarmos, precisamos de grandes atividades. Precisamos ir atrás de muitas almas que estão às vezes ao lado da nossa casa, às vezes estão diante da nossa porta. O mundo precisa conhecer a verdade presente. Eu quero dizer para você que as dificuldades vão aumentar. Cada dia que se passa é um dia a menos para a volta de Jesus. E as dificuldades aumentarão? Não se assuste, é realidade. Querido, você é dependente de Deus? Ou você se acha muito suficiente pela experiência que você já tem, pelo conhecimento que você já tem da verdade, pelos anos que você pertence a Jesus? Quero ler com você uma reflexão muito interessante no livro Grande Conflito, na página 621, que diz assim: o tempo de aflição e angústia à nossa frente exigirá uma fé que consiga suportar o cansaço, a demora e a fome. Uma fé que não se desfaleça, ainda que severamente provada. Concede-se um período de graça a todos, visando se prepararem para esse tempo. Jacó venceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma evidência do poder da oração importuna. Todos os que se apegarem às promessas de Deus, como ele fez, e forem tão fervorosos e perseverantes quanto ele, serão vitoriosos como ele o foi. Aqueles que exercem pequena fé hoje correm um risco muito maior de cair sob o poder das ilusões satânicas e do decreto que tentará forçar a consciência. E mesmo que suportem a prova, mergulharão numa aflição e agonia mais profundas no tempo de angústia, porque nunca criaram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé que negligenciaram serão forçados a aprender sob a terrível pressão do desânimo. Querido ouvinte, eu quero dizer para você, é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de sermos inteiramente dependentes de Deus. Se conseguirmos construir o nosso caráter agora, sofreremos menos diante das dificuldades que estarão à nossa frente. No tempo de angústia, muitos sofrerão, porque não tiveram o hábito de estarem ligados a Deus. E alguns que formaram esse hábito terão um privilégio maior. Por quê? Porque já tinham este hábito de confiar em Deus. Aproveitaram as oportunidades e tiveram uma ligação maior com Deus. E assim terão a sua angústia um tanto menor. Aproxima-se então o tempo em que Jesus vai sair do local onde ele está hoje, do lugar onde ele pode interceder pelos seus filhos quando lhes buscam. Então, ele não poderá mais interceder. E será um período difícil de viver perante um Deus sem um intermediador.
Apocalipse 22, verso 1, quero compartilhar com você. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está imundo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja ainda santificado. Será esse o período em que Jesus não estará presente no lugar santíssimo? Um período de que não haverá diferenciação. Quem andou fazendo as coisas certas, continue fazendo o que é certo. Quem andou fazendo as coisas erradas, não tem mais como se arrepender, não dá para reparar, não dá para mudar mais de vida. Não tem mais alguém para interceder. Esse é um grande período de dificuldades para muitos que não quiseram ser transformados a tempo. Bom, precisamos entender que o período que vivemos agora é o período de confessarmos os nossos pecados. Confessarmos a nosso Pai Celestial as nossas fraquezas, o erro que cometemos. E Jesus intercederá por nós. Quero compartilhar com você o pensamento. Se Jacó não tivesse se arrependido previamente do pecado de ter obtido a primogenitura por fraude, Deus não teria ouvido sua oração, nem lhe teria misericordiosamente preservado a vida. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus tiver pecados não confessados, que surjam diante deles, enquanto torturados pelo medo e pela angústia, seriam esmagados. O desespero lhes cortaria a fé e não poderiam ter confiança necessária para suplicar a Deus por livramento. Mas, enquanto têm um profundo senso da própria indignidade, não têm faltas ocultas para revelar. Seus pecados foram previamente a juízo e foram apagados, e não podem trazê-los à memória. Aqueles professos cristãos que chegarem despreparados a esse terrível conflito final, em desespero confessarão seus pecados com palavras de angústia ardente, enquanto os ímpios debocham de seu sofrimento. Essas confissões são do mesmo caráter que a de Esaú ou a de Judas. Queridos irmãos, precisamos confessar as nossas faltas, confessar os nossos pecados, precisamos do perdão justamente agora, hoje, enquanto ainda temos um advogado. É esse o período que precisamos ajustar todas as pendências, porque lá na frente não mais será possível. Aqueles professos cristãos que chegarem despreparados a esse terrível conflito final, em desespero confessarão seus pecados, com palavras de angústia ardente, enquanto os ímpios debocham de seu sofrimento. Já pensou um arrependimento semelhante ao de Esaú e ao de Judas? É um arrependimento que não compensa, não é mesmo? Então precisamos aproveitar a oportunidade de agora. Os que as fazem lamentam mais o resultado da transgressão que a culpa. Não sentem verdadeira contrição nem aversão ao mal. Reconhecem o pecado pelo medo do castigo. Mas, como o faraó da antiguidade, voltariam a desafiar o céu assim que os castigos fossem removidos. Muitas pessoas se arrependerão, não do erro que cometeu, mas temem as consequências de suas escolhas. Justamente. Então, é melhor agora, em tempo oportuno, reconciliarmos com Deus, confessar-lhe nossos pecados. Agora é o momento de abandonar a nossa vida de erro.
É possível sim alguém se dizer cristão, alguém que conhecer tantas verdades bíblicas, viver uma vida de erros, acariciando ainda que seja isso mesmo, um único pecado. Pode ser este o motivo de estar perdido e eternamente perdido. Então eu quero trazer aqui um pensamento. Vamos perder as coisas do mundo a partir de agora? Vamos deixar o prazer das coisas do mundo a partir de agora? Aqueles que são colaboradores de Deus não terão disposição para se envolver nos vários expedientes de diversão. Não buscarão felicidade nem mero prazer. A grande obra da redenção será a sua primeira prioridade. Comer, beber e vestir-se, casas e terras serão assuntos secundários. Olha, então é um privilégio do cristão desapegar-se de coisas terrenas. Muitas pessoas estão valorizando o lazer, valorizando aquilo que lhe traz um certo conforto. Eu preciso me divertir um pouco, a vida não precisa ser levada tão seriamente. Muitos estão pensando assim. Mas o cristão verdadeiro, ele prioriza algo diferente. A redenção é a sua prioridade, é a sua primeira prioridade. Esta deve ser a nossa meta. O assunto de salvação deve estar bem nítido em nossas mentes. Tudo que for secundário deve ser visto como secundário. O que seria secundário mesmo? Comer, beber, aumentar as posses. Isto não deve ser o nosso foco. Então, na nossa jornada diária, quando olhamos para Jesus, o nosso melhor amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, nós precisamos entender que Jesus é o nosso tudo. Isso deve estar em nossa mente, devemos desapegar as coisas terrenas. E quanto mais desapegarmos das coisas terrenas, mais nítido ficará em nossa mente o tesouro celestial. Precisamos entender que precisamos daquilo que é básico. Tendo as nossas necessidades atendidas, ficará mais fácil estarmos apegados com as coisas eternas. No livro Primeiros Escritos, na página 56, diz assim: casas e terras serão inúteis para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir das multidões enfurecidas. E, nesse momento, não poderão descartar suas posses, visando promover a causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes da chegada do tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se depuserem seus bens no altar e indagarem fervorosamente a Deus, visando conhecer o próprio dever, Ele lhes dirá quando devem se desfazer dessas posses. Assim estarão livres no tempo de angústia e não terão obstáculos para os oprimir. Queridos irmãos, queridas irmãs, agora é o tempo de investirmos naquilo que é eterno. Muitos têm facilidade de aumentar o patrimônio, não é mesmo? Caso chegue o tempo de angústia e a pessoa ainda seja milionária, ainda que a pessoa não seja milionária, mas tenha grandes posses aqui na terra e deseje, então, empregar no avanço da obra, não será mais possível durante o tempo de angústia. Que peso será sobre esta pessoa tais riquezas? É profundo este pensamento, não é mesmo? Então é agora a hora de desapegarmos das coisas terrenas. É agora a hora
de estarmos libertos de tamanhos riscos. Graças a Deus que o tempo de luta se encerrará com a maravilhosa certeza do próprio Senhor. Enquanto os justos, em sua angústia mental, clamam a Deus dia e noite por livramento das mãos dos ímpios que os cercam, Deus ouve suas orações e súplicas, e a voz divina, semelhante a muitas águas, sacode os céus e a terra. Ela abala e destrói os prédios. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, enquanto os ímpios pensaram ter sido um trovão ou terremoto. Quando Deus declarou o tempo, derramou sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto começou a se iluminar e a resplandecer com a glória de Deus, como o rosto de Moisés quando desceu do monte Sinai. Sim, queridos, o fim do tempo de luta chegará. A voz de Deus fará uma grande diferença aqui no nosso planeta. Quando os santos estarão clamando, Deus os ouvirá. Ele trará o livramento e Ele falará o dia e a hora do encontro com Jesus nas nuvens do céu. Que privilégio será cada cristão que abriu mão de muitas coisas terrenas, que se preocupou nas coisas que são eternas, coisas que não se veem, serem então glorificados, terem o seu rosto resplandecendo, semelhante ao rosto de Moisés. Que presente maravilhoso, não é mesmo? E vejam só a vitória final. Ouvi então um brado triunfante de vitória, alto, musical e claro. Contemplei o grupo que pouco antes estava terrivelmente angustiado e escravizado. Transtornou-se o seu cativeiro. Uma luz gloriosa brilhou sobre eles. Como ficaram lindos! Então, todas as marcas de ansiedade e cansaço desapareceram. E via-se saúde e beleza em cada rosto. Seus inimigos, os ímpios ao redor deles, caíram como mortos. Não suportaram a luz que brilhava sobre os santos libertos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles até que Jesus surgiu nas nuvens do céu e transformou num momento, num abrir e fechar de olhos, o fiel e provado grupo. E as sepulturas se abriram, e os santos saíram revestidos de imortalidade, clamando: vitória sobre a morte e a sepultura. E juntamente com os santos vivos, foram arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, enquanto melodiosos e musicais clamores de glória e vitória estavam presentes em cada língua imortal. Queridos internautas, eu fico desenhando na minha mente estes acontecimentos. Imagine a descrição aqui relatada na sua mente. Que cena você desenhou? Em que grupo você estava? Que glória você conseguiu imaginar? Maravilha, não é mesmo? Um cântico de libertação, um cântico de vitória será então para aqueles que participam cada dia, começando por agora, um andar com Jesus. Não serão vitoriosos porque lá nos últimos momentos quiseram voltar-se para Jesus, mas ainda num tempo aceitável, num tempo oportuno, não desperdiçaram a oportunidade. Está você disposto a cantar esse cântico de vitória? Está você disposto ou disposta a estar entre o número dos salvos? Está você ansioso para receber
um corpo glorificado, um corpo cheio de saúde, cheio de vigor, onde as imperfeições desaparecerão, onde todos serão belos. Precisamos depender de Deus hoje, inteiramente de Deus. Precisamos desconfiar de nós mesmos, desconfiarmos de todos os apoios terrenos. Podemos entender que somos carentes de um advogado, justamente agora, nesse período que estamos vivendo. Você se permite ser lavado pelo sangue do Cordeiro? Está você disposto a olhar para Jesus cada dia e abrir mão das coisas terrenas, visando aquilo que é eterno, se apegando naquilo que será para a eternidade? Deus te abençoe e te ajude nessa preparação para o céu. Essa luta que estamos passando aqui é momentânea. Em breve ela terá um fim. O meu desejo é que possamos receber a coroa da vitória juntos no mar de vidro. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. Eu quero te convidar para que oremos neste momento. Vamos falar com Deus. Se você puder, dobre os seus joelhos comigo. Querido Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi nos trazida nessa noite. Obrigado, Senhor, pois o Senhor nos conforta, apresentando-nos a Tua companhia nestes momentos de lutas, quando muitas vezes ficamos em desespero e tentamos remar o nosso barco sozinhos. Obrigado, pois Jesus se oferece para estar conosco todos os dias até o fim. Senhor, eu quero suplicar a Ti uma bênção especial para cada jovem, para cada criança, para cada adolescente, para cada irmão e irmã, cada internauta que também está em oração neste momento. Suplico a Ti, Senhor, nos ajude a sermos inteiramente dependentes de Ti, que possamos desconfiar de nós mesmos, da nossa própria capacidade, e que possamos aproveitar o tempo oportuno, buscando a Ti enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Jesus intercede por nós no Santíssimo do Santuário Celestial. Ó Pai, faz-nos lembrar de cada erro que cometemos, cada pecado que praticamos, que possamos confessar a Ti e que pela Tua infinita bondade e misericórdia, dá-nos o perdão, que os nossos pecados sejam apagados. Nos lave e nos purifique no sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nos prepara, Senhor, para as cenas finais deste mundo, que possamos ter a coragem de desapegarmos das coisas terrenas, possamos ter a alegria e o prazer de investirmos no avanço da Tua obra, para que muitas almas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho, pela distribuição de literaturas. Venha continuar conosco durante esta programação da Semana de Oração. Faz-nos conscientes do período em que estamos vivendo. Dá-nos a Tua bênção deste encontro nesta noite. Perdoa nossas falhas. Supra, Senhor, as necessidades de cada um de nós. Não deixe, Senhor, que nenhum de nós se perca, mas que possamos aproveitar esse momento que o Senhor nos concede agora. Dá-nos a Tua bênção deste encontro, nos dê uma noite feliz, em nome de Jesus. Amém. Filhos de Deus, imagem do Pai Criador, a perfeição expressa num santo casal, e das mãos de Deus recebem um presente especial, o domínio deste mundo. Este era o seu lar.
Jesus Salvador profere a promessa de redenção. Meu filho, te darei a salvação. Somos templos do Senhor, feitos para o seu louvor. Nossa oração a ti. Vem purificar-nos com teu sangue, ó Salvador. A transgressão manchou o caráter do Pai. Aos poucos, então, perdeu-se a imagem de Deus. Mas o plano redentor é a completa restauração, para sermos templos vivos para a sua habitação. Nossa esperança está na promessa de Deus, na restauração de todas as coisas aqui. Quando juntos redimidos para sempre com o Senhor, restaurados cantaremos seu amor. Somos templos do Senhor, feitos para o seu louvor. Nossa oração a ti. Vem purificar-nos com teu sangue, ó Salvador. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem terá parte na adoração? Aquele que é puro de coração poderá habitar com o Senhor. Somos templos do Senhor, feitos para o seu louvor. Nossa oração a ti. Vem purificar-nos com teu sangue, ó Salvador. Vem purificar-nos com teu sangue, ó Salvador. Agradecemos a Deus por esta mensagem, agradecemos ao pastor Joás também, que foi o servo de Deus utilizado nesta noite para trazer esses ensinamentos. Que nós possamos estar atento a estas leituras, essas exortações que temos recebido aqui através da Semana de Oração. Que a graça e a paz de Deus permaneça com todos nós e nos conceda uma boa semana.